Visite o Ministério Evangélico da Reconciliação. Compromisso com a Palavra de Deus. Nossas reuniões. Domingo às 9 horas, Escola Bíblica. Domingo às 20 horas, celebração e pregação da Palavra de Deus. Quarta-feira, às 20 horas, oração e ensino bíblico temático. Sexta-feira, às 20 horas, oração e ensino bíblico livro por livro. Rua Osvaldo Aranha, 790, Jardim Maravilha, Vicente de Carvalho, Guarujá. Acesse o nosso portal para mais informações. Ministério da Reconciliação.net. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos ficar de pé novamente, queridos. E vamos ler o texto. Pediria para o nosso presbítero ler Apocalipse capítulo 20, versos 1 a 6. Apocalipse 20, versos 1 a 6. Graças e paz, amados. Diz assim a palavra do nosso Deus: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs-se sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois, não importa que esteja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em sua testa, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Amém, amém? Amém. Pode orar, querido. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, e pedimos, Senhor, a tua direção sobre a vida de cada um de nós, Pai. Que tu abras o nosso entendimento, que possa, ó Pai, chegar até nós, através do teu servo, a revelação tua, Senhor, do Deus que tu és, e do cuidado, Senhor, que tu tens para cada um de nós. Que os nossos corações possam estar preparados por Ti, Senhor, o semeador, ó Pai querido, ó Pai santo, para que a semente que venha, Senhor, diretamente do trono da graça, possa chegar até os nossos corações, transformando, Senhor, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, ó Deus, e o nosso desejo, Senhor, e que todas essas coisas, Senhor, sejam voltadas para Ti, para a Sua vontade, para a honra e glória Tua, Pai. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém e amém, Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Bem, eu vou deixar o videozinho para depois de 8h30, que os irmãos que às vezes estão envolvidos com o trabalho chegam um pouquinho mais tarde. Vamos então dar sequência à compreensão geral do Apocalipse. Bem, queridos, nós falamos na aula passada, em especial, sobre 4 escolas. Ficamos de dar detalhes sobre a última escola, mas nós falamos então de que
a interpretação do Apocalipse, ela está muito em cima desse texto que lemos, que fala do milênio. Tá? Então, toda a interpretação do livro está baseada a partir deste conceito. O conceito de que você vai ver aí a citação de 1000 anos, várias vezes, não é? Nesse período, nesse trecho aí que nós lemos de Apocalipse 20, 1 a 6. Você vai ver 1000 anos no verso 2, depois você vai ver 1000 anos no verso 4, no verso 5 e também no verso 6. É a repetição dessa expressão. Bem, essa expressão 1000 anos, então, é dada a palavra, então, milênio. E toda a construção de interpretação da escatologia está em cima dessa palavra, e em cima dessa realidade. Tá? Então, nós falamos aqui do primeiro grupo, do pré-milenismo histórico ou clássico, pré-milenismo clássico ou histórico. Ok? Que é defendido pelos nossos irmãos, não é? Da igreja primitiva, por exemplo, da igreja do primeiro século, tá? A igreja contemporânea, inclusive, de João, o escritor do Apocalipse, ela cria, então, nessa construção. Essa palavra, então, pré-milenismo aqui quer dizer antes, né, do milênio literal. Então, este grupo aqui considerava que o milênio é realmente um tempo específico, definido, tá? Numa representação de 1000 anos, tá? E que esse milênio, então, é literal, ok? Bem, nós falamos sobre este grupo e destacamos, inclusive, que esse pré-milenismo, não é? Histórico da igreja do primeiro século, que vivia envolvido com toda sorte de tribulação, perseguição do Império Romano, muitos mortos, inclusive mártires, não é? Pessoas tendo as suas riquezas, os seus patrimônios em espólio, não é? O Estado pegando, inclusive, suas riquezas, não é? Um tempo de muitas lutas, acompanhadas, inclusive, de mortes. Então, para eles, a tribulação era coisa natural. Jamais a pessoa que está vivendo dias difíceis, tá? Por longo tempo, vai acreditar na possibilidade, tá? Do que a igreja moderna nossa acredita tanto, de que é uma igreja não enfrentando grande tribulação, tá? Então, eles eram, então, pré-milenistas, ou seja, criam que Jesus, não é, vinha antes do milênio e viria exatamente para estabelecer o milênio, onde ele reinaria, ok, literalmente, durante 1000 anos neste mundo, tá? E ele vem e viria, não é, pós-tribulação. Após a tribulação. Então, nossos irmãos da igreja primitiva, eles eram pré-milenista, pós-tribulacionista. Jesus vem antes do milênio, o milênio é literal, e esse milênio antecede a tribulação, e Jesus vem no limite entre o final da grande tribulação e o início do milênio. Tá? Essa é a igreja histórica, a igreja, a interpretação sobre o milênio mais histórica, mais clássica, e que está relacionada, então, aos irmãos
do primeiro século da igreja. Tá? Bem, depois nós falamos aqui também do pré-milenismo. Dispensacionalista. Tá? Dispensacionalista. Com 3 classes: pré-tribulacionista, mid-tribulacionista e pós-tribulacionista. Então isso aqui você pode colocar século I, tá? E esse pré-milenismo, ou dispensacionalismo, como nós já vimos aqui, no século XIX. Que o pastor Hélio nos explicou bem aqui, falando sobre várias coisas. Bem, esse pré-milenismo, ele surge no século XIX como uma palavra ponderada para tudo aquilo que se ouvia falar sobre milênio. Tá? Esse pré-milenismo dispensacionalista, ele também crê no milênio literal, tá? Ele crê também nessa ideia de que Jesus vem antes do milênio e vem exatamente para estabelecer o milênio. Mas aí tem correntes, não é? Que se diferenciam a respeito da volta de Jesus. Por exemplo, tem essa pós-tribulacionista, por exemplo, de Marco Branconato, hoje um grande exegete, não é? Um grande exegese e um grande intérprete da Bíblia. Ele trabalha a ideia de dispensacionalismo, mas ele crê de que mesmo assim, considerando o dispensacionalismo, tá? Como nós conhecemos aqui, e recentemente foi dado um estudo sobre isso, de que Jesus virá depois da grande tribulação. Tá? Todos que acreditam nessa possibilidade creem no Jesus que vem uma única vez, uma única volta. Tá? Então Jesus viria no final da grande tribulação. Tá? Bem, essa é a ideia então desse pré-milenismo dispensacionalista. A maioria da igreja evangélica tem adotado o dispensacionalismo, acreditando que Jesus vem antes do milênio, não é? Que o milênio é literal, só que grande parte da igreja brasileira é pré-tribulacionista, acreditando em alguns conceitos de que Jesus então viria para proteger a sua igreja da grande tribulação. Tá? E por muitos anos, e praticamente a vida toda, nós defendemos essa linha de interpretação, porque vocês sabem, eu falei a vocês já há algum tempo, que a gente estava estudando sobre isso, que era difícil chegar a uma conclusão, que a gente se sentia incomodado e tal, não é? Mas é difícil, irmãos, quando você vê se criando situação para justificar linha. Então veja, quando você define Jesus voltando em duas vezes, em 2 etapas, em nenhum lugar da Bíblia você vai ver isso. Não vai ver. Tá? Não vai ver. Então veja, Jesus vai voltar. Por que o próprio Jesus em Mateus 24, ele não disse sobre a segunda volta? Só fala de uma. Tá? E aí se inventa uma volta em 2 etapas. Isso é invenção. Tá? Encontrar dentro da Bíblia espaço para invenção. Isso é um fato. Isso sempre incomodava. É a mesma coisa da ressurreição. Quando quer se defender a ressurreição também em 2 etapas. Porque se na pré-tribulação há uma ressurreição dos que morreram em Cristo, que vão estar com Cristo no céu, e
e depois da grande tribulação terá que ter outra ressurreição dos que morreram durante a grande tribulação, então você passa a ter a ideia de uma primeira ressurreição também em duas fases. Aonde que está isso na Bíblia? Então a gente acaba acomodando pensamentos dentro da palavra que explicitamente não diz. A Bíblia é clara ao afirmar a segunda volta de Jesus e afirmar a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. Tá? Não abre espaço para esta volta em duas vezes e não abre espaço para a ressurreição, a primeira, em duas etapas. Tá? Então, a gente foi encaixando isso por conta do quê? Porque Apocalipse, irmãos, dá espaço para se inventar coisa. Porque é muito alegórico, há muitas figuras. E por ter muitas figuras, acaba levando a gente a certas adaptações. E o que a gente tem feito é, de alguma forma, tentar fugir um pouco disso. Não é? Então, essa escola pré-milenista, dispensacionalista, ela surge então no século XIX, ela é moderna, ela reconsiderou todas as outras interpretações, isso é um fato, e vocês sabem que, temos visto aqui no CTEC, inclusive, que quem sai na frente, às vezes, corre o risco de ser corrigido por quem vem atrás, e quem vem atrás, às vezes, entende que quem saiu na frente é herege, mas ele não tinha informação. Diferente aqui de Darby, vocês lembram ele falando muito de Darby aqui, não é? Que é o grande mentor do dispensacionalismo do século XIX. Tá? E ele, de alguma maneira, ele tenta conciliar todas as linhas que já tinha para formar essa. Tá? Mas a pós-tribulacionista, ok? Que é, digamos assim, o princípio dessa escola dispensacionalista vai muito bem. Mas aí depois acabou-se agregando conceitos de pré e mid. Inclusive há quem diga, tem um vídeo, eu não encontrei ele, mas tem um vídeo, eu já até compartilhei ele lá no Facebook, de que esse conceito de pré-tribulacionismo, ele nasce com o movimento adventista. Tá? Com o movimento adventista. Então, a segunda, então, que nós falamos. A terceira que nós falamos, que é dessa revista. Ok? Que eu repito à igreja, como nós temos adotado uma igreja com conceitos reformados, é óbvio que ao longo do tempo há uma tendência nós em abraçarmos outras coisas da teologia reformada. Nós abraçamos a soteriologia e nós pregamos a soteriologia reformada, ok? Considerando que a salvação ela é incondicional. A grande ênfase é isso, a graça incondicional. A grande ênfase é essa. E aos pouquinhos nós tentamos trazer um estudo para os irmãos sobre aliancismo para entender essa coisa do conceito de ecumênicos, que é a ideia de administrar o todo, tá? E entendemos que ao avaliar o aliancismo, que é a linha presbiteriana, a linha mais reformada, de dividir a história por alianças, tá? Nós também tivemos dificuldade de aceitá-la em sua plenitude. E entendemos que a forma de administrar Deus se revelando ao homem ao longo da história, a melhor forma é o dispensacionalismo. Tá? Nós entendemos isso. Porém, não é? Tem coisa do dispensacionalismo, como estamos vendo aqui, que
temos dificuldade de aceitar. Tá? Bem, queridos, e essa terceira é então o amilenismo. Que considera então esse A, não é? Prefixo A, né? Dizendo não é milênio, que é o milênio, então, que eles consideram um milênio alegórico. Não é literal, é apenas uma representação. E eles consideram que nós já estamos vivendo isso, e que isso começou, tá? Desde a vida de Jesus aqui terrena, e que vai até, ok, a véspera do novos céus e nova terra. Que todo esse período aqui seria um período milenar, representativo. E no século IV, que é um século complicado, né? Que vocês sabem que houve uma cristanização do Império Romano, não por pregação, mas por decreto, aonde o imperador Agostinho, se dizendo convertido, cristianizou como religião oficial do reino, tá? O Império Romano, o cristianismo. O cristianismo então virou uma espécie de religião imperial ou mundial. E aí surge o amilenismo. Olha só, vê se você consegue associar. Porque, qual a ideia? Se agora todo mundo romano tem uma única religião, e essa religião é Cristo, é o cristianismo, então o cristianismo agora está tomando conta de todos os cantos do império, tá? Que era o mundo da época. Ásia, África e Europa, o mundo conhecido da época. Tá, queridos? E aí, qual a ideia? O reino de Deus está aqui. O reino de Deus não é o quê? Não é Jesus sendo alcançado em todo o planeta, em todo o mundo? Então eles associam isso. Então o que ele faz? Incorpora conceitos de milênio dentro disso. Entende? Tá? Porque o milênio não é o reino de Cristo, não é o reino de Deus. Ele é rei de quê? Rei do mundo. Em si, Constantino aqui e o Império Romano nessa época domina todo o mundo, tá, queridos? Então ocorre esta adaptação de uma ideia de que nós já estamos no milênio, as coisas agora só vão melhorar porque Cristo está reinando, tá? E de alguma forma o milênio já se faz presente. Então, esse conceito do amilenismo, tá, queridos? Bem, muitos reformados do século XVII, do século XVIII, absorvem essa linha, tá? Com uma única diferença: creem sim que Cristo está reinando através da sua igreja neste mundo presente, tá? E de que, apesar disso, o mundo inteiro vai ter acesso ao cristianismo, tá? Porém, o mundo de alguma forma não vai ser a beleza que muitos acreditam ser, tá? Ele haverá degradações, tá? Em que isso só será encerrado quando realmente Jesus vier no final do milênio, as degradações, tá? Bem, essa é a terceira escola que nós também falamos aqui na semana passada para os irmãos e que é a base do filme que nós vamos assistir, tá? Nós também não
não temos condições de aceitar esse tipo de interpretação. Até porque, como dissemos aqui, há uma série de profecias ainda não cumpridas, que têm conotações literais, envolvendo Israel, envolvendo nações próximas a Israel, inclusive, que fazem parte do contexto histórico, tá? Como Egito, como a própria antiga Síria, conceitos de Irã hoje, a própria Babilônia antiga, conceitos de hoje, aquela região, inclusive, lá das 7 igrejas da Ásia, que é a Turquia hoje, uma série de profecias escatológicas para se cumprir no milênio literal e com características de literalidade. Tá? Então, em razão dessas coisas, por muitas profecias ainda para se cumprir de caráter literal, e que estão previstas dentro do milênio, não só na citação de Apocalipse, que é pequena, mas na citação de Isaías, de Zacarias, de Ezequiel, textos do próprio Daniel, textos bem claros sobre isso. Tá? E por fim, a igreja do pós-milenismo, né? A linha de interpretação de milênio, pós-milenismo. Bem, o pós-milenismo então vai dizer que a segunda vinda de Jesus é pós-milênio. Pós-milênio. É uma vinda só também, mas é pós-milênio. Jesus depois do milênio. Bem, essa linha, ela surge no século XVIII e no século XIX. No século XIX. Ela surge nesse período. Ela surge, você vai ver, século XVIII, século XIX, é o tempo do quê? De quem? Do nascimento de quem? Puritanismo. E aí, pasmem. O que vimos ontem no CETEREC aqui. Quem é o melhor representante do puritanismo? Jonathan Edwards. Tá? Jonathan Edwards. E Jonathan Edwards era pós-milenista. Tá? Você falou que se eu falasse que eu era, né? Não é? Você me quebrava, não é? Olha aí. Quero ver tu quebrar o Jonathan Edwards. Tá? Jonathan Edwards era pós-milenista. Tá? Ele considerava que Jesus viria após pós-milênio. E o conceito aqui é o seguinte, dessa linha. Não estou defendendo ela, estou dando só um agazinho para vocês. Se Satanás, ainda no final do milênio, vai fazer estrago, tá? A melhor evidência para dizer de que realmente há uma mudança é pós o milênio. Porque ainda no final do milênio, o capeta ainda vai arrebatar muita gente. Então, por considerar que a volta de Jesus significa um tempo de restauração, um tempo de plena melhora, então, essa turma considera, então, que ele virá só após o milênio. Tá? Bem, agora uma coisa que você já sabe, é simples, apesar de toda essa conversa aqui. Quando você tiver que se posicionar a respeito de escatologia, primeira referência é o que você crê sobre o milênio. Ok? Aí você vai ter que se posicionar a respeito de qual linha de milênio que você acredita. Pré-milenismo histórico, pré-milenismo dispensacionalista, pré-mid ou pós-tribulacionista, amilenismo ou pós-milenismo. Só tem essas 4.
que são compartilhadas e que os melhores teólogos dizem. Eu até não aceito certas coisas dessa ou daquela, mas convivem com tranquilidade e ninguém chama o outro de herege porque crê de forma diferente a respeito do milênio, inclusive no amilenismo. Tá? Então, essa coisa aqui do amilenismo, não é, do presbiteriano, que tudo tudo é espiritual, tudo é alegórico, tudo não é. Então, mesmo com essa, ok? Os posicionamentos é que há uma dificuldade tão grande em cravar que todos eles se harmonizam e não há grandes dificuldades de relacionamentos e ninguém está de um lado chamando um herege ou outro herege. Tá? Como nós falamos aqui, se você acreditar no pré-tribulacionismo, não é? Acredite nele pegando o que é bom, como dissemos na semana passada. E o que é bom? Está preparado para Jesus vir a qualquer momento. Não ser pego de surpresa. O fator surpresa é das coisas piores da nossa vida. Aquilo que a gente não espera acontecer é terrível, porque pega a gente de calça curta. E o fator surpresa talvez seja o maior inimigo de todos nós. E, se você pensar bem sobre pós-tribulacionismo, é você então se posicionar de que se preparar para enfrentar o caos que pode vir sobre o mundo. Que nós podemos passar ou não passar. Por quê? Por quê? Porque Jesus pode vir para mim e para você antes. É para quem estiver vivo. Certo, queridos? E quanto mais nós chegamos no fim, a tribulação, ela é mais ferrenha, é mais forte. Então, aquilo que a gente fala para os irmãos, é melhor estar preparado sempre para o pior. Porque quando nos preparamos para o pior, nós desenvolvemos capacidades para suportar as coisas. Então, se a gente sabe que vem um inverno terrível, a gente vai se cercar, não é, de madeira para lareira, vai se cercar de cobertor e de roupa de frio para suportar o frio. Essa é a história. Agora, se vem um inverno subitamente, ok, queridos, nós não teremos vestimenta para suportar isso. Então é melhor a gente se preparar. De corpos, perfeito, tá? Então, acreditar nisso. Agora, como eu disse para os irmãos, em termos históricos, a igreja do primeiro século, o que você vai ver? Logo quando Jesus morre, irmãos, e você abre as primeiras páginas de Atos dos Apóstolos, o que você vai ver? Você vai ver Estevão sendo o primeiro mártir do Evangelho. Ok? Sendo levado o quê? Sendo levado a essa situação de ser caluniado, de ser levado diante das autoridades, de ser morto, inclusive por causa do seu apego ao Evangelho e à pessoa de Cristo. Tá? Então, essa é a realidade. Tá bom, queridos? Então, vamos assistir o nosso filmezinho? Bem, eu digo a vocês, ele é muito dinâmico, ele é pedagógico, ele é dinâmico, então não há espaço. Eu não vou fazer isso hoje, talvez no futuro a gente faça. Não vou parar o vídeo, nós vamos ouvir ele direto. Então, não comente nada com o teu vizinho, que se você comentar, você perde e leva um amigo a perder. Então, boca fechada durante o vídeo, atenção total, porque ele é muito rápido. Não dá tempo da gente fazer considerações, tá? Pessoal, meu nome é Chaves, do canal Graça e Conhecimento. E essa é a série Ilustrando Biblicamente. Hoje vamos falar sobre o pré-milenismo histórico, também conhecido
antes do milênio literal. E dentro dessa linha, há aqueles que são chamados de históricos, pois preservam a crença dos cristãos primitivos, dos primeiros séculos, de que a grande tribulação era um dos sinais que apontavam para a vinda de Jesus, de que ela estava próxima. Os históricos são chamados de pós-tribulacionistas, pois este era o entendimento da igreja primitiva, de que a vinda de Jesus só aconteceria após a grande tribulação, por isso, pós-tribulacionistas. Desde o segundo século, já havia entre os pais da igreja aqueles que defendiam este entendimento. Entre eles estão Irineu, Justino Mártir, Papias, entre outros. Todos eles defendiam e ensinavam de que um dos sinais que apontava para o retorno de Cristo seria o surgimento ou levantar-se de uma grande tribulação, uma perseguição sobre a igreja. Agora, quais são os principais pontos que fundamentam esse pré-milenismo histórico? O primeiro deles está no discurso de Jesus. Jesus só falou de uma vinda em seus discursos escatológicos, sendo um assunto tão importante. Por que Jesus não teria falado sobre uma vinda dividida em dois eventos ou sobre um arrebatamento secreto? Pelo contrário, ele só falou de uma vinda e que ela aconteceria imediatamente após a tribulação daqueles dias e que esta vinda seria visível. E segundo o relato de Mateus, temos uma clara descrição do arrebatamento acontecendo após a tribulação. Nesta vinda, poder e grande glória descrita por Jesus. Pois todos verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, e ele enviará os seus anjos como som de trombetas para recolher os seus eleitos. Segundo as palavras de Jesus sobre a sua vida, primeiro haverá uma tribulação, para depois, e só depois, possa acontecer a sua vinda sobre as nuvens. Segundo, que o próprio Jesus enfatizou que a sua vinda seria visível. Pouco antes, Jesus disse que a sua vinda, ou seja, uma parousia, uma vinda visível sobre as nuvens, seria como um relâmpago que se mostra. E se mostrar significa se fazer visível. O texto não está falando sobre ser rápido como um relâmpago, e sim se mostrar, se fazer visível. E as palavras de Jesus ditas a Mateus estão alinhadas com as palavras ditas a João quando ele afirma que ele virá sobre as nuvens e todo o povo verá. Logo, segundo esta linha, não há nada de secreto. A vinda de Jesus será completamente visível. Terceiro, Paulo afirmou que a vinda de Jesus, ou seja, a parousia, sua vinda visível sobre as nuvens, não aconteceria sem que antes fosse manifesto o homem do pecado, o filho da perdição, o inimigo. Portanto, a igreja ainda estará presente na terra quando o anticristo se manifestar. 4. A primeira ressurreição só acontece depois da grande tribulação, visto que também participam dela as almas dos que foram decapitados por não adorar a vista, a sua imagem e por não aceitar a sua marca. Logo, a primeira ressurreição só acontece após a grande tribulação. Esta interpretação está alinhada com os mais diversos textos, porque Jesus declarou que a primeira ressurreição só ocorreria no último dia, e não anos antes. Paulo escreveu
arrebatamento aconteceriam ao som da última trombeta. E João relatou que, ao ser tocada a sétima e última trombeta, os mortos, aqueles que serviram ao Senhor, ressuscitarão para receber galardões. Ou seja, a sétima trombeta só ocorrerá no final da grande tribulação. Portanto, a primeira ressurreição só acontecerá ao som da sétima e última trombeta, no final da grande tribulação. Quinto, o próprio arrebatamento, o tão famoso arpazo, acontecerá por ocasião da vinda visível de Jesus das nuvens, a parousia. É o que o texto declara. Para haver um arrebatamento é necessário que primeiro haja a ressurreição dos mortos, pois se a ressurreição só acontece no final da grande tribulação, o arrebatamento também só acontece no final da grande tribulação. Portanto, não há separação entre arpazo e parousia, pois o arrebatamento também acontece após a grande tribulação. E só então é que se iniciará o reino milenar, onde os santos reinarão com Cristo por 1000 anos. Este é um resumo do entendimento pré-milenista histórico, também conhecido como uma das linhas pós-tribulacionistas. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe seu like. Bem, para mim é claro, excelente, o vídeo é fantástico, tá bom, queridos? Bem, você que acompanha pouco o assunto, talvez tenha um pouquinho mais de dificuldade, mas nesse momento a gente não vai trabalhar além do que já fizemos aqui, tá bom, queridos? O que eu posso dizer para vocês é, vou colocar o videozinho no grupo da igreja, tá bom? Você assiste outras vezes, se te interessar, pausa ele, pega os textos sugeridos ali, tá bom? Ele fala tanto do sermão profético, como as palavras de Paulo aos Tessalonicenses, como o texto de Apocalipse, tá? Você pega os textos, compara, lê. Como eu disse para vocês, se os doutores, eles se entendem e um respeita o outro, apesar de ir por linhas diferentes, não é nós que vamos ficar brigando por conta disso. O importante é não ser pego de surpresa e também não ficar com essa vida espiritual tão frouxa, acreditando, tá, que nós seremos, né, a lá mimimi, não é? Ser protegido de coisas que os nossos irmãos não foram, por exemplo, e que também são igreja, tá? Então, como Deus não faz acepção, se nós temos, até hoje, nos dias de hoje, gente lá na janela 10x40, não é? Enfrentando perseguição e morrendo por amor a Cristo, por que nós aqui, não é? Tupiniquins, vamos achar que vão ficar no berço esplêndido, sendo protegidos, tá? Dessa possibilidade. Então, irmãos, como a gente costuma dizer, o evangelho não é para frouxo. Que se for frouxo, não aguenta o negócio. Não aguenta. Ainda que as pregações de hoje é só, né? Vitória, vitória, vitória. E tem vitória, mas a vitória é perseverar no meio da grande tribulação, das grandes guerras, das grandes dificuldades, e não negar o nome do Senhor. Não é? Que Deus dê graça aos irmãos, Deus dê força aos irmãos. 2 pontos que é importante. Não é porque se crê no pós-tribulacionismo que se abre mão do arpazo, do arrebatamento. Uma coisa que às vezes as pessoas confundem. Se Jesus só vem no final invisível, então não tem arrebatamento? Tem. Tudo no mesmo momento. Ok? É na sua segunda vinda que ocorre o arpazo. Tá bom, queridos? Então, não pense de maneira diferente.
Tá? Então, Arpajo e Parousia estão no mesmo evento, no mesmo momento. Tá? Então, é uma das coisas que os irmãos às vezes confundem. Tá bom, meus amados? Bem, é lógico que você vai ficar perguntando, né? Pastor, o que o senhor é, né? O que o senhor está defendendo? Bem, eu entendo a coerência desse, tá? E também entendo a coerência deste aqui, dispensacionalismo pós-tribulacionista, tá? Então, pré-milenismo dispensacionalista pós-tribulacionista, que é coerente, não é, com a ideia do pré-milenismo clássico pós-tribulacionista. Então, não abro mão do pós-tribulacionismo, tá? Entendo que o dispensacionalismo é uma forma interessante de dividir e repartir a forma de Deus se revelar ao tempo para os homens, tá bom? E que é o dispensacionalismo, e esse conceito de pré-milenismo e pós-tribulacionista. Bem, ainda que esse aqui tenha mais detalhes, mas eu entendo de que o que a igreja primitiva viveu é o que nós temos que viver em termos de fé, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Tá? Se havia o próprio, o justo aí, né? Irineu, inclusive, né? Nos primeiros séculos, defendendo. E este aqui, realmente, a ideia é de nós termos posições semelhantes à da igreja original, tá? A da igreja primitiva, a da igreja nos primeiros séculos. Tá bom, queridos? Entendendo que o grande problema da igreja é o quarto século. Tá? É o quarto século. Que você vê aí pastores e o povo dizendo, lembra disso? Um Brasil evangélico. Pô, o mundo já foi cristão e só teve heresia. E esse povo querendo presidente evangélico, querendo uma nação evangélica, por decreto, por governo. Ô, irmãos, evangelho é conversão pela pregação do evangelho. E não é para todo mundo. A porta, o caminho é estreito e apertado, e são poucos os que entram e os que passam e transitam por ela. Então, o povo que é multidão, eu não sei onde. Tá, queridos? Então, meus amados, sobre os dias de hoje, muitos de vocês recebendo as profetadas, eu sei que andei recebendo algumas, não é? Não aceitei, na maioria, ficar ouvindo para ficar fazendo comentário, porque eu não vou ficar perdendo meu tempo com besteira, tá? Assim como você ouviu sobre a Covid na boca do povo, levando você a ficar com medo até de vir para a igreja, medo até de servir a Deus, se preservando. Meu irmão, tu é crente, o que tu é? Tem que servir a Deus. Agora, é lógico, nós não somos irresponsáveis. Com disciplina, com cuidado, nós somos voltando devagarzinho, conscientizando os irmãos. Você não vê lá, eu forçando a barra de ninguém lá. Eu dou a minha posição, e principalmente como pastor da igreja, dizer, eu estou aqui. Tá? Se tem alguém que tem que se expor, sou eu. Afinal, eu estou aqui para quê? Entendeu? Só para os benefícios, não é? Então, nós nos posicionamos assim. Agora, esse tempo, irmãos, não tem características nem de pré-tribulação e nem daquilo que Jesus chama princípio das dores, que ele está relacionando também aos tempos difíceis, mas está dizendo ao princípio da grande tribulação. Tá? Não é dois tempos distintos, é o início do grande prejuízo. Então, amados, todo o cenário ali é assim, são eventos simultâneos e progressivos.
Tá? Então o que eu quero dizer para os irmãos? Você não vai ver uma grande tribulação ou um fim dos tempos anunciando aonde? Você já viu isso acontecendo na Europa? Isso acontecendo lá na China, na Ásia? E aí, para quando chegar para nós aqui, você já tem um mês de dianteira para ver o que está acontecendo e se preparar e se proteger. A grande tribulação não é assim, irmãos. Os eventos da grande tribulação são subitamente no mundo inteiro. Não ocorre num lugar numa hora e outro no outro. Tá, irmãos? É simultâneo. Não dá possibilidade de você se preparar. Tá bom, irmãos? Ficar dentro de casa. Alguém está achando que grande tribulação é ficar dentro de casa? Assistir televisão? Recebendo mensagenzinhas do pastor? Vocês acham que é isso? Não é, gente. O negócio é mais pesado. E você vai ver, tanto as taças como as trombetas, como os cálices, todos eles, irmãos, eles são específicos, que a gente chama de paralelismo, não é? Mas eles são de caráter semelhantes e são progressivos. Mas uma coisa que ocorre é que eles acontecem ao mesmo tempo em todo o mundo. Então só por aí você já vê que não tem nada a ver isso. Nós já tivemos peste negra, nós já tivemos situações de gripe pesada, nós já tivemos tudo aquilo que as nossas crianças hoje vão se vacinar, já matou muita gente ao longo da história, e não foi o fim do mundo. Lembra que eu falei para vocês aqui? Eu comecei a ver escatologia em 1970. Sabe por causa de quê? Por causa do alinhamento dos planetas que foi falado no ano de 1970. Imagina quanto tempo faz isso. É? Quanto tempo? 50 anos. No alinhamento dos planetas, irmãos, a igreja, que era muito simples na época, eu tinha, né? Eu tinha, não. Não, vamos dar exato, velho, para aumentar, não pode. Eu tinha 9 aninhos, não é? Tu não tinha nascido? Tu já tinha filho, se der eu tinha neto. Então, irmãos, essa época, irmãos, os irmãos estavam com medo, um temor, e é aquela época que a tal igreja, né, a Assembleia de Deus, tinha, toda a ceia tinha profeta, profetizando. Tá? E por mais que a gente ponha em dúvida as profecias orais hoje, mas naquele tempo, a profecia era, Jesus está vindo, eu estou vindo, põe a tua casa em ordem. Não é essas babaquices de hoje. Ai, o teu noivo está chegando. Ai, o teu casamento vai sair. Ah, a porta de emprego está ali. Olha o carro novo está chegando. Não era essas misérias de hoje. Não é? Não era a ovelha ruiva, não. Essa ovelha ruiva deu que falar ontem. Então, sabia que tem ovelha ruiva na Bíblia, né? A bezerra? A bezerra ruiva, tá? Que foi oferecida, tá? Bem, queridos, então, a igreja, irmãos, ela estava atenta a essa possibilidade. E isso, de alguma forma, contribuía para uma igreja com mais temor. Não se envolver tanto com o mundo como a igreja de hoje se envolve. Tá? Apesar de todos os costumes, não é que era exagerado, um legalismo exagerado, mas a igreja tinha mais temor, tá, queridos? E mesmo nessa época do alinhamento dos planetas, eu tenho um livro, inclusive, o primeiro livro escatológico que eu tive, Alinhamento dos Planetas, tá? No ano de 70. Olha, irmãos, diz que os planetas iam se alinhar, não é? E nesse alinhamento, o Sol ia produzir, não é? O que Pedro fala de que os elementos em chamas se fundirão e
surgirá então um novo céu e a nova terra, e todo mundo com medo disso, tá bem, irmãos? Só que quando eu peguei esse livro e fui ler o livro, já tinha tido alinhamento dos planetas antes. E esse que teve nos anos 70, tá? Não era 10% daquilo que já tinha ocorrido no mundo. E que houve também movimentos que se esvaziam depois. Do tipo, os pregadores, os profetas falam de um possível final do mundo iminente, a igreja enche. Depois a coisa não acontece, a igreja se encolhe de novo. O que eu falei para vocês outro dia aqui de teologia de ocasião. Que faz? Que revela o ladrão. Não é? Então, queridos, é essa a realidade. Nós temos que ter o quê? Estabilidade. A nossa fé e o nosso apego a Cristo não pode ficar dependendo das circunstâncias, das ocasiões. Nós estamos com Ele na alegria e na tristeza. Por quê? A nossa fé está baseada onde? Na palavra, sustentada aqui. E aqui diz tudo. Tá? Então, com essa fé convicta nisso, é que nós temos que seguir e pedir a Deus o quê? O fruto da onde? Um dos filhos de José. Qual é? Estabilidade. Um dos filhos de José, que ele dá o nome, não é? A sua Efraim, não é? Que é estabilidade. Que a nossa fé seja estável. Porque você sabe, meu irmão, que tem dia que Jesus parece que a gente está vendo ele de longe. Ou não tem? Tem dia, tem semana, tem meses. Às vezes tem até gente aí de ano, vendo Jesus de longe. E a gente não pode deixar que esse fenômeno ocorra com a gente. Um dia, irmãos, tem dia que não é fácil. Hoje mesmo eu vi, irmãos, só graça. Dor, canseira, indisposição. Olha, complicado, mas um dia pesado. Dificuldade até para lidar com as coisas, né? E eu, quando estou com dor, vocês sabem, né? O bicho fica irritado, é só coisa para lá, coisa para cá, não é fácil, entendeu? Mas a gente pede misericórdia a Deus, não é? Enviamos, e tem dia que a gente vem muito mais debaixo de misericórdia. Ontem eu cheguei voando, não foi? Hoje cheguei me arrastando, mas estou aqui. Doutor Rocha, é nesse que nós temos que nos firmar, não é? Mas nesse, né? Nesse daqui, não é? Não é? Então, queridos, que Deus dê graça a vocês, dê graça a todos nós. Nós precisamos dessa graça de Deus. Não desista, meu irmão. Tem dia que é assim, tem dia que você vem voando, não é? Até a ruiva, né? A gente ri, né? Da ruiva, da bezerra ruiva. E tem outro dia que a gente vem devagar. Entendeu? O Jardel ontem estava também, não é? Na ponta do sapato, entendeu? Já me ligou, pastor, estou mal, não é? Doença de mulher, enxaqueca. É doença de mulher. Enxaqueca. Ai, Senhor, Deus abençoe vocês, queridos. Força para vocês. Que Deus fortaleça vocês. Vocês oram por mim, eu oro por vocês. A gente se suporta, a gente se tolera, a gente se anima na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso porto seguro e nós estamos indo para lá. Amém, queridos? Vamos orar então? Olá, pessoal. Meu nome é Thiago Tis, do canal Graça e Conhecimento. E esta é a série Ilustrando Biblicamente. Hoje vamos falar sobre o pré-milenismo histórico, também conhecido como uma das linhas pós-tribulacionistas.
Os pré-milenistas são aqueles que acreditam que a igreja está vivendo antes do milênio, um milênio literal. E dentro desta linha, há aqueles que são chamados de históricos, pois preservam a crença dos cristãos primitivos, dos primeiros séculos, de que a grande tribulação era um dos sinais que apontavam para a vinda de Jesus, de que ela estava próxima. Os históricos são chamados de pós-tribulacionistas, pois este era o entendimento da igreja primitiva, de que a vinda de Jesus só aconteceria após a grande tribulação, por isso pós-tribulacionistas. Desde o segundo século, já havia entre os pais da igreja aqueles que defendiam este entendimento. Entre eles estão Irineu, Justino Mártir, Papias, entre outros. Todos eles defendiam e ensinavam de que um dos sinais que apontava para o retorno de Cristo seria o surgimento ou o levantar-se de uma grande tribulação, uma perseguição sobre a igreja. Agora, quais são os principais pontos que fundamentam este pré-milenismo histórico? O primeiro deles está no discurso de Jesus. Jesus só falou de uma vinda em seus discursos escatológicos, sendo um assunto tão importante. Por que Jesus não teria falado sobre uma vinda dividida em dois eventos ou sobre um arrebatamento secreto? Pelo contrário, ele só falou de uma vinda e que ela aconteceria imediatamente após a tribulação daqueles dias e que esta vinda seria visível. E segundo o relato de Mateus, temos uma clara descrição do arrebatamento acontecendo após a tribulação, nesta vinda com poder e grande glória descrita por Jesus. Pois todos verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, e ele enviará os seus anjos com o som de trombetas para recolher os eleitos. Segundo as palavras de Jesus sobre a sua vinda, primeiro haverá uma tribulação, para que depois, e só depois, possa acontecer a sua vinda sobre as nuvens. Segundo, que o próprio Jesus enfatizou que a sua vinda seria visível. Pouco antes, Jesus disse que a sua vinda, ou seja, uma parousia, uma vinda visível sobre as nuvens, seria como um relâmpago que se mostra. E se mostrar significa se fazer visível. O texto não está falando sobre ser rápido como um relâmpago, e sim se mostrar, se fazer visível. E as palavras de Jesus ditas a Mateus estão alinhadas com as palavras ditas a João, quando ele afirma que ele virá sobre as nuvens e todo olho o verá. Logo, segundo esta linha, não há nada de secreto. A vinda de Jesus será completamente visível. Terceiro, Paulo afirmou que a vinda de Jesus, ou seja, a parousia, sua vinda visível sobre as nuvens, não aconteceria sem que antes fosse manifesto o homem do pecado, o filho da perdição, o iníquo. Portanto, a igreja ainda estará presente na terra quando o anticristo se manifestar. Quarto, a primeira ressurreição só acontece depois da grande tribulação, visto que também participam dela as almas dos que foram decapitados por não adorar a besta, a sua imagem, e por não aceitar a sua marca. Logo, a primeira ressurreição só acontece após a grande tribulação. Esta interpretação está alinhada com os mais diversos textos, porque
Jesus declarou que a primeira ressurreição só ocorreria no último dia, e não anos antes. Paulo escreveu que a ressurreição e o arrebatamento aconteceriam ao som da última trombeta. E João relatou que, ao ser tocada a 7ª e última trombeta, os mortos, aqueles que serviram ao Senhor, ressuscitarão para receber galardões. Ou seja, a 7ª trombeta só ocorrerá no final da grande tribulação e, portanto, a primeira ressurreição só acontecerá ao som da 7ª e última trombeta no final da grande tribulação. Quinto, o próprio arrebatamento, o tão famoso harpazo, acontecerá por ocasião da vinda visível de Jesus sobre as nuvens, a parousia. É o que o texto declara. E para haver um arrebatamento é necessário que primeiro haja a ressurreição dos mortos, pois se a ressurreição só acontece no final da grande tribulação, o arrebatamento também só acontece no final da grande tribulação. Portanto, não há separação entre harpazo e parousia, pois o arrebatamento também acontece após a grande tribulação. E só então é que se iniciará o reino milenar, onde os santos reinarão com Cristo por 1000 anos. Este é um resumo do entendimento pré-milenista histórico, também conhecido como uma das linhas pós-tribulacionista. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like e os seus comentários. E não esqueça de compartilhar com os seus irmãos. Um abração e até o próximo vídeo.